Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Imagine aquele momento em que você prometeu a si mesmo que faria diferente, que não aceitaria mais o mesmo tipo de relação, que não voltaria para o mesmo padrão, que não permitiria mais a mesma dor. Agora, respire fundo e se pergunte com honestidade: se você realmente tivesse total livre-arbítrio, por que continua repetindo exatamente aquilo que jurou abandonar? Essa pergunta não é uma acusação, é um convite. Um convite delicado para olhar para dentro sem culpa, mas com coragem. Talvez exista uma angústia silenciosa aí dentro, uma sensação difícil de explicar, como se a vida estivesse girando em círculos. Você muda de endereço, muda de trabalho, muda de parceiro, mas a sensação volta. A insegurança volta, a escassez volta, a autossabotagem volta. E o mais doloroso é que você sabe o que deveria fazer, sabe qual seria a atitude mais saudável, sabe qual seria a escolha mais madura. E ainda assim, quando percebe, já está no mesmo lugar de antes. Isso cansa, isso confunde, isso faz a pessoa duvidar de si mesma. E é aqui que a ciência espiritual começa a lançar uma luz diferente sobre essa experiência. Bruce Lipton explica que cerca de 95% dos nossos comportamentos são comandados pelo subconsciente, programado principalmente nos primeiros anos de vida. 95%. Isso significa que a maior parte das suas reações, decisões e impulsos não nasce do seu eu consciente de hoje, mas de programas instalados quando você ainda estava aprendendo o que era amor, segurança, valor, pertencimento. Seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra, mas também tudo o que aprendeu quando ainda não tinha escolha. Lipton usa uma analogia poderosa. A célula responde ao ambiente com base na percepção, não na intenção consciente. A célula não sabe o que você deseja intelectualmente. Ela responde ao que percebe como ameaça ou segurança. Da mesma forma, você pode desejar prosperidade, estabilidade, um relacionamento saudável. Mas se sua percepção interna ainda associa dinheiro a medo, amor a abandono, sucesso a rejeição, seu sistema reage com base nesses programas antigos. Não é falta de força, não é fraqueza moral, é programação. E então entra um ensinamento profundo de Neville Goddard. A imaginação é a força criadora da realidade. Mas não estamos falando de imaginar superficialmente, como quem faz um pedido apressado ao universo. Estamos falando da imaginação impregnada de emoção repetida, daquela sensação que você revisita tantas vezes que ela se torna identidade. Se, por dentro, você se sente constantemente pequeno, inseguro ou indigno, essa identidade silenciosa molda suas escolhas muito antes que sua mente racional entre em cena. Você não manifesta apenas o que pensa, você manifesta o que acredita ser. É por isso que a lei da atração, quando compreendida de forma madura, deixa de ser uma técnica e se torna um espelho. Você não atrai o que deseja apenas com palavras bonitas ou pensamentos positivos isolados. Você reproduz aquilo que já está consolidado como estado interno. Não é o que você afirma por alguns minutos, é o que você sente todos os dias. Não é o que você quer, é o que você é, em frequência. A frequência da gratidão reescreve a realidade, mas a frequência do medo também escreve, e escreve silenciosamente. Talvez agora surja uma pergunta incômoda, mas libertadora. E se o seu livre-arbítrio não estiver ausente, apenas adormecido? E se ele estiver soterrado sob camadas de condicionamento emocional acumuladas ao longo de anos, camadas de experiências, frustrações, memórias que seu corpo registrou como verdade? Você não está quebrado, está em transformação, mas transformação começa com consciência, e consciência começa com uma pergunta honesta. Então eu te convido a sentir, não apenas entender. Sinta no corpo. Quando você toma uma decisão importante, ela nasce de um espaço calmo e claro, ou nasce de uma urgência antiga, quase automática. Seu livre-arbítrio está realmente ativo.
Ou está sendo conduzido por programas invisíveis que aprenderam a dirigir sua vida muito antes de você perceber que estava no volante? Existe uma dor muito silenciosa em decidir mudar e perceber, poucos dias depois, que está agindo exatamente como antes. É como se duas partes dentro de você não conversassem. Uma parte promete, planeja, estabelece metas, a outra simplesmente assume o controle no momento decisivo. E quando você percebe, já falou o que não queria falar, já aceitou o que não queria aceitar, já voltou ao padrão que jurou abandonar. Isso gera frustração. E a frustração, quando não compreendida, vira culpa. Mas talvez o que esteja faltando não seja força de vontade. Talvez seja compreensão profunda do que realmente está acontecendo. A neurociência mostra algo que, à primeira vista, parece desconfortável. O cérebro inicia processos de decisão milissegundos antes de você ter consciência deles. Antes de você dizer, eu escolhi, seu sistema nervoso já começou a se mover. Isso não significa que você não tenha responsabilidade. Significa que grande parte do que chama de escolha pode ser apenas a parte visível de um movimento muito mais antigo e automático. A consciência, muitas vezes, chega depois, como alguém que entra na sala quando a conversa já começou. A mente racional é brilhante em criar explicações. Ela constrói argumentos coerentes, justificativas elegantes, narrativas convincentes. Você diz que ficou naquele relacionamento por amor, que aceitou aquele trabalho por necessidade, que reagiu daquela forma porque era o mais lógico. Mas, no fundo, pode existir algo mais profundo guiando esses movimentos. Uma emoção antiga, repetida tantas vezes, que se tornou familiar. E o familiar, mesmo quando dói, traz uma sensação estranha de segurança. Emoções repetidas se transformam em filtros. Se durante anos você viveu na frequência da rejeição, seu sistema nervoso aprende a procurar sinais de rejeição. Mesmo quando alguém demonstra carinho, uma parte de você pode interpretar como ameaça. Se cresceu sentindo que precisava provar valor o tempo todo, pode continuar escolhendo ambientes onde precisa lutar para ser reconhecido. Não porque gosta de sofrer, mas porque essa vibração já é conhecida pelo corpo. E o corpo prefere o conhecido ao desconhecido. É por isso que tantas pessoas mudam o rosto do parceiro, mas não mudam a dinâmica emocional. Muda a profissão da pessoa, muda a aparência, muda a história, mas a sensação é a mesma insegurança, a mesma necessidade de agradar, o mesmo medo de abandono. Isso não é azar, não é coincidência, é padrão vibracional consolidado. É o subconsciente reconhecendo algo que parece casa, mesmo que essa casa tenha paredes que apertam. E aqui surge uma revelação que pode ser desconfortável, mas também profundamente libertadora. Você não escolhe a partir da liberdade plena quando está inconsciente do que o move. Você escolhe a partir da familiaridade. Escolhe aquilo que o seu sistema já conhece, aquilo que ele sabe prever, aquilo que, de alguma forma, confirma a identidade que você carrega. Se lá no fundo existe a crença de que não merece ser plenamente feliz, suas decisões tenderão a confirmar essa crença. Não porque você quer sofrer, mas porque seu sistema busca coerência interna. É como dirigir um carro, acreditando estar totalmente no controle do volante, enquanto o piloto automático está ativado com coordenadas inseridas anos atrás. Você sente que está guiando e, de certa forma, está. Mas as rotas principais já foram traçadas por experiências antigas, por emoções repetidas, por interpretações que se tornaram verdades internas. E enquanto o piloto automático estiver ativo, o caminho tende a se repetir. Perceber isso não é perder poder, é recuperar poder. Porque quando você começa a notar que a decisão parece surgir antes da sua consciência, algo novo acontece. Surge um pequeno espaço entre o impulso e a ação. E nesse pequeno espaço quase imperceptível, começa a nascer o verdadeiro livre-arbítrio. Não como impulso, não como reação, mas como presença. Talvez a grande questão não seja por que eu sou assim,
Mas o que dentro de mim está sendo repetido sem que eu perceba? Essa pergunta muda tudo. Ela não acusa, ela ilumina. E quando a luz entra, mesmo que suavemente, você começa a enxergar que não está quebrado, está condicionado. E tudo aquilo que foi condicionado pode, com tempo e consciência, ser recondicionado. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que bastava pensar positivo para transformar a própria realidade, repetir afirmações, visualizar cenas bonitas, declarar prosperidade, amor, saúde. E quando os resultados não vinham, uma sensação silenciosa começava a surgir. Talvez eu não esteja fazendo direito, talvez me falte fé, talvez eu não seja merecedor. Essa dor é profunda, porque além da frustração, ela carrega culpa, e a culpa pesa. Mas existe algo que raramente é dito com clareza. Pensamentos isolados não anulam décadas de emoção repetida. Uma frase afirmativa dita pela manhã não apaga anos de medo internalizado. Alguns minutos de visualização não dissolvem uma identidade construída ao longo de toda uma vida. O subconsciente não responde à intensidade momentânea. Ele responde à repetição emocional. Ele responde ao que é constante. É aqui que a compreensão da lei da atração se torna mais madura, mais silenciosa e mais verdadeira. Você não atrai apenas aquilo que deseja conscientemente. Você atrai aquilo que vibra como estado dominante dentro de você. Se o desejo de prosperidade nasce na mente, mas o corpo está habituado à tensão da escassez, existe uma dissonância, e o corpo fala mais alto, o corpo guarda memórias, o corpo repete padrões. Sua biologia responde à sua espiritualidade, mas também responde às emoções que você ensaiou por anos. Imagine alguém que deseja estabilidade financeira, mas cresceu ouvindo que dinheiro é sinônimo de conflito, medo ou perda. Mesmo que essa pessoa declare prosperidade todos os dias, seu sistema nervoso pode interpretar abundância como risco e, inconscientemente, criará situações que devolvam ao estado conhecido, não por maldade do universo, não por castigo, mas por coerência interna. O subconsciente busca consistência entre identidade e experiência. Por isso, tantas pessoas tentam mudar o cenário externo sem alterar o estado interno consolidado. Mudam de cidade, de emprego, de parceiros, de estratégias, mas carregam consigo o mesmo campo emocional. E o campo emocional é como um ímã silencioso. Ele organiza percepções, escolhas e reações. Ele filtra oportunidades. Ele molda comportamentos. Não é o pedido feito ao universo que ecoa com força. É a voz que você usa todos os dias, mesmo quando ninguém está ouvindo. Talvez seja desconfortável reconhecer que o verdadeiro campo magnético pessoal não está nas palavras que você diz, mas nas emoções que você repete. Ao longo de um dia comum, quais sentimentos mais aparecem? Pressa constante? Ansiedade leve, mas contínua? Ressentimento antigo? Ou momentos de gratidão sincera? Essas emoções revelam mais sobre sua realidade futura do que qualquer intenção isolada. Porque elas são o solo onde suas escolhas nascem. A lei da atração, quando vista por esse ângulo, deixa de ser mágica e passa a ser coerência vibracional. Você não está sendo punido por não manifestar direito. Está apenas experimentando a continuidade do que já está consolidado dentro de você. E essa percepção não é para gerar desânimo, é para gerar lucidez. Se a repetição emocional cria a realidade, então a transformação também passa pela repetição, mas agora consciente. Neville Goddard falava sobre viver no estado do desejo realizado, não como fantasia distante, mas como experiência emocional incorporada. Isso significa sentir-se digno antes que o mundo confirme, sentir-se seguro antes que as circunstâncias mudem, sentir-se amado antes que alguém prove. Não como negação da dor, mas como ensaio interno de uma nova identidade. Quando a emoção começa a mudar de forma consistente, o campo também começa a se reorganizar. E talvez a pergunta mais honesta seja esta:
O que você tem repetido emocionalmente, mesmo sem perceber? Porque não é o pensamento que passa, é a emoção que fica. Não é a frase afirmada por alguns minutos, é o sentimento cultivado por anos. E quando essa verdade é acolhida sem culpa, algo começa a se mover, lentamente, silenciosamente, mas profundamente. Existe algo quase invisível que guia muitas escolhas humanas, a necessidade de segurança psicológica. E para o sistema nervoso, segurança não significa felicidade. Segurança significa previsibilidade. Significa saber o que esperar. Mesmo que o que se espera seja dor, mesmo que o que se espera seja rejeição. O conhecido, ainda que desconfortável, é interpretado como território mapeado. E o território mapeado acalma o instinto de sobrevivência. Desde a infância, cada experiência emocional vai formando associações profundas. Se amor foi associado a esforço constante, é possível que, na vida adulta, tranquilidade pareça desinteresse. Se validação foi associada a sacrifício, relacionamentos equilibrados podem soar estranhos. Se para ser visto foi preciso se anular, o corpo aprende que desaparecer é uma forma de manter vínculo. Essas programações não são conscientes, elas são emocionais. Elas vivem na memória corporal. E existe algo ainda mais sutil. Crescer pode significar romper lealdades invisíveis. Muitas pessoas carregam, sem perceber, uma fidelidade silenciosa às histórias da família. Se os pais viveram em luta constante, prosperar pode gerar culpa. Se a mãe sofreu no amor, ser feliz pode parecer traição. Se o pai nunca se sentiu suficiente, brilhar pode ativar um medo inexplicável. O subconsciente, buscando pertencimento, pode limitar a expansão para manter coerência com o grupo de origem. Por isso é importante compreender uma verdade desconfortável, mas libertadora. O subconsciente não busca sucesso. Ele busca previsibilidade. Ele quer manter o padrão que já conhece. Ele prefere uma dor que sabe administrar a uma alegria que não sabe sustentar. Quando algo novo surge, uma oportunidade maior, um relacionamento mais saudável, uma fase de prosperidade, o corpo pode reagir com tensão. Não porque aquilo seja ruim, mas porque é desconhecido. Há pessoas que trocam de emprego várias vezes, buscando reconhecimento. Mudam de empresa, mudam de área, mudam de cidade. No início, tudo parece promissor, mas, com o tempo, a mesma sensação retorna. Desvalorização, invisibilidade, frustração. Não porque o mundo conspira contra elas, mas porque existe uma identidade interna que ainda vibra desvalorização. E a identidade molda a experiência. O cenário muda, mas o roteiro emocional permanece o mesmo. O mais curioso é que algumas dores se tornam estranhamente confortáveis. Há uma familiaridade nelas, uma sensação quase íntima. A pessoa reclama, sofre, promete sair daquele lugar, mas ao mesmo tempo existe uma parte interna que reconhece aquela vibração como casa. É como vestir uma roupa apertada, mas conhecida. Ela machuca, mas já foi usada tantas vezes que o corpo se acostumou. A mente humana, quando não está consciente de seus padrões, pode preferir uma cela conhecida a um campo aberto desconhecido. A cela limita, mas oferece contornos claros. O campo aberto oferece possibilidades, mas também incerteza. E a incerteza ativa medo. Por isso, tantas vezes, o crescimento parece mais assustador do que o sofrimento. O crescimento exige atravessar o desconhecido, e o desconhecido desafia o sistema nervoso. Nada disso significa que você está condenado a repetir histórias antigas. Significa apenas que existe uma lógica interna operando, uma lógica baseada em memórias emocionais, em experiências passadas, em tentativas antigas de proteção. Você não está sabotando sua felicidade por maldade ou fraqueza. Existe uma parte sua tentando manter segurança, mesmo que de forma limitada. Quando essa compreensão surge, algo começa a se suavizar. A culpa perde força, a autocobrança diminui. E no lugar delas nasce uma pergunta mais profunda. Que tipo de segurança meu sistema está tentando preservar?
Que padrão parece doloroso, mas ao mesmo tempo familiar? Essa pergunta não exige pressa, ela exige presença, porque é na presença que o conhecido começa a ser questionado. E quando o conhecido é questionado com consciência, ele já não tem o mesmo poder de antes. Depois de compreender que grande parte das decisões nasce de programas invisíveis, uma pergunta inevitável surge no coração. Então, onde está o meu poder? Se o subconsciente dirige tantos movimentos, existe realmente liberdade? A resposta não está na negação dos condicionamentos, está na ampliação da consciência. Porque livre-arbítrio não é simplesmente fazer o que se quer. Livre-arbítrio é perceber o que está movendo o querer. Existe uma diferença profunda entre intenção e presença. Intenção é o desejo de mudar. Presença é a capacidade de observar, em tempo real, o impulso surgindo dentro de você. Quando uma emoção começa a crescer, seja raiva, medo, carência ou ansiedade, ela cria uma onda no corpo. Se essa onda passa despercebida, ela conduz à ação automaticamente. Mas quando é percebida com clareza, algo diferente acontece. A consciência interrompe o automatismo, não pela força, mas pela luz. Neurocientificamente, quando você observa uma emoção com atenção genuína, áreas mais elevadas do cérebro começam a participar do processo. O circuito automático perde intensidade. É como se o piloto automático, por alguns segundos, fosse desativado. E nesse pequeno intervalo, nasce a possibilidade real de escolha. Não uma escolha teórica, uma escolha vivida, uma escolha que sente o impulso, mas não é arrastada por ele. O fator silencioso que mais enfraquece a autonomia humana é o piloto automático emocional. Dias passam, semanas passam, anos passam, e muitas decisões são tomadas no mesmo estado interno repetido. Reage-se ao tom de voz do outro sem perceber a memória antiga ativada. Aceita-se menos do que se merece por medo de rejeição que nem pertence ao momento atual. Vive-se correndo, tenso, antecipando problemas que ainda não existem. E assim o livre-arbítrio parece distante, mas ele não desapareceu. Ele apenas ficou soterrado sob camadas de reatividade. Existe uma mudança sutil, mas poderosa, quando você começa a notar o que acontece no corpo antes de agir. Uma contração no peito, um aperto no estômago, uma aceleração na respiração. O corpo sempre fala primeiro. Ele carrega a memória emocional antes que a mente formule palavras. E quando essa sensação é reconhecida com gentileza, sem julgamento, algo se reorganiza internamente. A ação deixa de ser automática e passa a ser consciente. Surge então uma pergunta simples, mas transformadora. Isso que estou prestes a fazer nasce de escolha ou de repetição? Essa pergunta cria espaço. E o espaço é o berço da liberdade. Pequenas decisões tomadas a partir dessa consciência começam a reescrever padrões, não de forma dramática, não da noite para o dia, mas com constância. E constância molda o cérebro. Constância molda o campo emocional. Constância molda a identidade. Um rio não muda de curso por força bruta. Ele muda por constância direcionada. Gota após gota, dia após dia, ele escava um novo caminho. Da mesma forma, cada momento de presença consciente enfraquece um antigo padrão e fortalece uma nova possibilidade. Não é sobre controlar cada pensamento. É sobre iluminar cada impulso. Não é sobre lutar contra o passado. É sobre escolher, no presente, uma resposta ligeiramente diferente. Livre-arbítrio verdadeiro não é impulso emocional disfarçado de decisão. É consciência expandida aplicada ao momento. É perceber o medo e ainda assim responder com dignidade. É sentir a antiga carência e ainda assim sustentar o próprio valor. É reconhecer a tendência automática e, mesmo assim, permitir-se um novo caminho. Você não está preso ao que aprendeu. Você apenas precisa enxergar o que aprendeu, porque aquilo que é visto com clareza começa a perder o poder de comandar em silêncio. Ao longo dessa jornada, talvez algo dentro de você
tenha começado a se reorganizar, não porque tudo ficou claro de uma vez, mas porque uma nova perspectiva surgiu. Bruce Lipton nos lembra que mudar a programação subconsciente é, na prática, alterar o ambiente que molda nossas respostas automáticas. E ambiente não é apenas o que está fora, é o que você cultiva dentro. São as emoções que repete, são as interpretações que reforça, são as histórias que continua contando para si mesmo. Percepção cria biologia e biologia influencia comportamento. Se você percebe o mundo como ameaça constante, seu corpo libera hormônios de defesa. Se percebe como possibilidade, seu corpo começa a relaxar. Essa mudança interna não é apenas espiritual, é fisiológica. Seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. E quando a percepção muda de forma consistente, a biologia começa a acompanhar. E quando a biologia muda, as escolhas deixam de nascer do medo automático e passam a emergir de um estado mais consciente. Neville Goddard falava sobre imaginar como quem ensaia um novo estado de ser, não como fuga da realidade, mas como preparação interna para uma nova identidade. Imaginar não é fantasiar, é sentir antecipadamente aquilo que se deseja viver, até que essa sensação se torne familiar, porque o subconsciente responde ao que é familiar. Quando a dignidade se torna familiar, você escolhe diferente. Quando a segurança se torna familiar, você reage diferente. Quando o amor próprio se torna natural, o padrão começa a se transformar. Livre-arbítrio, então, não é um presente entregue automaticamente ao nascer. É um estado de consciência expandida. É a capacidade de perceber o impulso antes de se fundir com ele. É a coragem de investigar padrões internos antes de culpar destino, universo ou azar. Não se trata de se responsabilizar com peso ou dureza. Trata-se de amadurecer espiritualmente, de reconhecer que o campo externo reflete algo que vibra internamente. Não é culpa, é coerência. Despertar é como acender a luz em um quarto onde você tropeçava há anos. Os móveis continuam ali, as memórias continuam ali. As programações antigas ainda podem sussurrar, mas agora existe visão, e quando existe visão, existe escolha. Talvez você ainda sinta medo. Talvez ainda perceba o velho impulso tentando assumir o controle, mas algo mudou. Você está consciente. E consciência é o início da liberdade. Você não está quebrado, está em transformação. Cada momento de presença enfraquece um padrão antigo. Cada nova resposta consciente cria um novo caminho neural. Cada emoção cultivada com intenção reescreve pouco a pouco a forma como sua biologia responde à vida. Não é um processo instantâneo, é um processo vivo, orgânico, profundo. E agora, ao olhar para os próximos dias, uma pergunta pode acompanhar seus passos com suavidade. As decisões de amanhã nascerão do medo antigo ou de uma consciência recém-desperta? Talvez a resposta ainda não seja perfeita. Talvez ainda exista oscilação. Mas se existe consciência, existe possibilidade real de mudança. E onde existe possibilidade, o livre-arbítrio começa a florescer. Se você chegou até aqui, agradeço pelo seu like e sua inscrição. Saiba que o universo irá lhe retribuir abundantemente.